Salve futuro policial federal, aqui é o professor Willer e eu inicio com vocês um projeto pequeno, de curto prazo, de reta final para o concurso da Polícia Federal, para os cargos de agente ou até mesmo de escrivão, porque os conteúdos são similares, tá? Eu pretendo fazer cerca de 5 vídeos, tá? Provavelmente os 5 darão certo, tá bom? Fazer 5 vídeos, 5 dias de revisão, para que você possa ter uma reta final muito boa aí de preparação para a sua prova. Eu acredito que quem se interessar por esse projeto já veio numa pegada muito forte de estudo e vai sim conseguir utilizar esse material de uma forma muito boa, com grandes apostas minhas para a prova, tá? Bom, de início, quero mostrar para vocês o que nós temos aqui de conteúdo. Eu trabalharei 30 questões em todas as aulas, sempre de modo muito objetivo e direto, para que você possa sim utilizar esse material como um excelente recurso de revisão. Aqui a gente vai trabalhar português, redação oficial, constitucional, administrativo, penal, redação ou raciocínio lógico, direitos humanos, legislação especial, contabilidade e informática. Então, a gente vai trabalhar todos esses conteúdos durante essas nossas revisões, tá bom? Vocês vão perceber que eu priorizo algumas matérias com mais questões, porque são conteúdos de fato mais importantes para a nossa prova, tudo bem? Então, é para ser simples, é para ser direto, talvez esse seja um vídeo mais extenso por conta dessa explicação inicial, mas nós sempre teremos uma aula muito direta, muito objetiva, porque o importante aqui não é passar o conteúdo por completo, mas sim mostrar a resolução da questão com base em outras provas, né, da banca Sebrasp, e vocês vão conseguir resolver muitas questões até a prova. Tudo bem? Então, espero que seja útil, espero que seja importante para esse teu processo e que eu consiga ajudar de alguma forma, tá bom? Bom, para aqueles que estão aqui pela primeira vez e que não me conhecem, meu nome é Willer, eu sou professor de língua portuguesa, mas eu também tenho formação em recursos humanos, o que me habilita a falar sobre administração pública, contratos, que é uma especialidade que eu também tenho, e além disso, eu sou um concurseiro assim como todos vocês, e por isso a gente acaba tendo que estudar muita coisa ao mesmo tempo. Então, com base nos meus conhecimentos, em tudo aquilo que a gente absorve durante essa jornada de concurseiro, eu espero que eu consiga guiá-los para uma aprovação tão importante quanto desse concurso. Vamos junto então? Então, segue comigo a primeira questão desse material, que diz o seguinte. Vejam que vocês já receberam aí o material em PDF e eu espero que vocês sempre tentem fazer as questões antes de mim. Então, são 30 questões, é para ser um material enxuto, simples, com apostas, com base nos conteúdos que eu falei anteriormente. Então, tentem fazer e depois venham que a resolução sempre será muito pontual e objetiva para que você consiga entender e conferir se deu tudo certo. Beleza? Então, vamos lá na primeira. As 5 primeiras questões são questões de gramática e vamos conversar sobre isso então. Primeira questão diz o seguinte, ó. No trecho, é o impulso das trocas linguísticas que está levando a essa situação. Seria gramaticalmente correta a colocação da forma pronominal as, vamos marcar aqui, ele quer que a gente trabalhe esse as, que é esse aqui, ó. Em ênclise, a forma de gerúndio levando-os. Então, olha só o que vai acontecer, gente. Primeiro ponto importante, que quando ele fala de colocação pronominal, a gente sabe que a palavra que é um motivo de próclise, um dos casos obrigatórios. E aí, quando a gente olha esse as aqui, a primeira coisa que pensa é, opa, é obrigatório, não pode mudar. Só que nesse caso não, sabe por quê? Porque a ênclise, ela sempre será permitida para verbos no gerúndio. O único caso que obriga a próclise quando se trata de verbo no gerúndio é com a combinação de em mais gerúndio. Então, nesse caso, pessoal, essa ênclise é permitida? Sim. Então, vejam que eu posso trazer
aqui de perto da palavra que para depois da locução verbal por conta do verbo no gerúndio. Então, quando a questão disse assim, ó, seria gramaticalmente correta a colocação da forma pronominal as para a ênclise, ou seja, para o outro lado, eu vou concordar. E isso daqui, o gabarito da questão só pode ser certo. Beleza? Então, assunto, colocação pronominal, um caso de ênclise que é permitido por conta de verbo no gerúndio. Segue comigo. Questão de número 2. No segmento, tendemos a não os notar a anteposição da forma pronominal os. Vamos marcar aqui o cara. O os, aqui, ó. É obrigatória, não sendo admitida a ênclise. Olha o que ele fala aqui, ó. Não sendo admitida a ênclise pronominal em razão do vocábulo não. Vamos conversar sobre isso rapidinho, ó. É óbvio que esse os está aqui em próclise, antes do verbo, por causa da palavra negativa. Só que nós devemos saber também que, quando se trata de um verbo no infinitivo, é possível colocar o pronome para o outro lado. E a gente chama isso de quê? De ênclise. Então, eu posso colocar um pronome em ênclise, mesmo que tenha a palavra negativa? Pode. E por isso, pessoal, essa questão aqui tem um gabarito errado. Observa, ele falou assim, ó, não sendo admitida a ênclise. E é admitida sim por quê? Porque a gente precisa lembrar do seguinte, ó, quando se trata de ênclise, ó o que eu vou escrever aqui, ó. Quando se trata de ênclise, você tem que lembrar que ela ou será permitida ou será proibida. Então, quais são os casos de permissão? 1. É permitido para verbo no gerúndio, que foi o caso da questão anterior, e é permitida para verbo no infinitivo, que é o caso dessa questão. Em que situações a ênclise é proibida? A ênclise é proibida para verbos no futuro, porque quando eu tenho verbo no futuro é um caso de mesóclise. E 2, quando eu estiver diante de um verbo no particípio. Lembra, particípio, os verbos ado e ido das suas formas regulares não admitem ênclise. Então, nesse caso, eu posso colocar assim mesmo tendo a palavra negativa e sabendo que a palavra negativa é um caso obrigatório de próclise. Então, a gente precisa decorar assim, ó. A próclise será obrigatória com a palavra negativa quando não tiver o verbo no infinitivo. Perfeito? Então, gabarito da questão 2, errado. Próxima questão. Tem um pequeno trecho do texto aqui e ele fala assim, ó, caso a forma verbal a fosse substituída por existem, a correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos? Olha isso, gente. O que a gente sabe sobre o verbo haver? O verbo haver, ele é tido como um verbo impessoal. Verbos impessoais são aqueles verbos que não têm sujeito. Então, olha só o que a gente cria junto. Verbo impessoal é sem sujeito. E se ele não tem sujeito, o que a gente espera da sua concordância? Terceira pessoa do singular. E aí a gente entende assim, ó, que se é a terceira pessoa do singular, não tem concordância, tá ligado? Então, quando ele falou aqui, ó, há poucos estudos, aqui é uma oração sem sujeito. Aí a pergunta, eu posso trocar o verbo haver pelo verbo existir? A resposta é sim. Então, a gente vai lembrar agora que o verbo existir, ele é visto como um verbo pessoal. E o que isso significa? Significa que ele tem sujeito. E se ele tem sujeito, o que isso representa? Representa que ele precisa concordar, ele concorda com o sujeito. Ele concorda com o seu sujeito. Perfeito? Então, observa, se eu vou trocar de a por existem, eu preciso então fazer a concordância? É claro que sim. Então, nessa questão, pessoal, a troca, ela é permitida? É permitida. A correção gramatical e os sentidos seriam mantidos. Então, certo gabarito, tá? Certo, essa questão aqui ela é muito recorrente em prova Sebrasp. Muito cuidado, tá bom? Então, o verbo haver pode ser trocado pelo verbo existir, mas por favor entendam que o verbo existir ele tem sujeito. E quem era o sujeito agora? Poucos estudos. Então, se o sujeito é plural, obviamente que o verbo também será plural. Perfeito? E assim a gente fez a questão 3. Segue comigo. Questão de número 4. Olha o que eu tenho agora. No primeiro período do parágrafo, vamos só marcar aqui, olha lá. Ó. No primeiro período do parágrafo aí acima, né? O trecho por parte de setores mais esclarecidos da sociedade, vamos marcar isso aqui, bem aqui, ó. Por parte de setores mais esclarecidos da sociedade. Designa os responsáveis pela forte reação ao consumismo, sendo classificada em termos sintáticos como agente da passiva. Deixa eu contar uma coisa para vocês.
A função agente da passiva só existe dentro de uma voz passiva analítica. Ótimo. Willer, como é que eu encontro uma voz passiva analítica? Obrigatoriamente, você precisa encontrar a expressão ser mais um verbo no particípio. Eu preciso ter particípio. Eu preciso ter o verbo ser conjugado do jeito que ele estiver, mais um verbo na forma de particípio, tudo bem? Então, pessoal, vamos olhar para a expressão toda, diz assim, ó, em tempos em que o consumismo domina ao verbo, as relações sociais e em que há ao verbo uma forte reação contra ele por parte dos setores mais esclarecidos. Pessoal, cadê o verbo ser? Cadê um verbo no particípio? Não veio. Então, se não tem ser mais particípio, não há que se falar em agente da passiva. Só para vocês entenderem, um exemplo que tenha um agente da passiva seria esse, ó. O carro foi lavado pelo menino. Nessa frase, nós temos um agente da passiva aqui, ó, pelo menino, tá bom? E aí eu mostro para vocês que a expressão foi lavado, é o verbo ser, e lavado é um verbo na forma de particípio. Então, isso aqui representa uma voz passiva analítica. E dentro dessa voz passiva, eu consigo encontrar quem é o responsável pela ação. E ele é o tal do agente de uma voz passiva. Ele é o agente, é quem pratica a ação dentro de uma voz passiva analítica. Então, obviamente, o gabarito da nossa questão só pode ser errado, tá? Porque ele não é um agente da passiva. Aqui, nós estaríamos diante de um adjunto adverbial. Perfeito? Beleza. Vamos para a nossa última questão de gramática. Diz assim, ó. O resultado global é que pelo menos 2,1 bilhões de pessoas no mundo não têm. A questão vai ser sobre isso aqui, ó. E ele falou assim, ó. A substituição de tem com acento circunflexo por tem sem o acento preservaria a correção gramatical. Aqui, pessoal, é claro que não. A gente vai entender que isso daqui está errado. Willer, por que que não? Porque a gente precisa lembrar do seguinte, ó. Esse tem com acento, pessoal, marca pra gente uma forma de plural. É uma concordância no plural. E esse acento aqui, ele vai ser chamado de acento diferencial. Diferencial. E ele é diferencial para quê? Para mostrar para a gente que há uma diferença na forma de singular para plural. É isso, tá bom? Então entendam que esse é um assunto que envolve acentuação gráfica, novo acordo ortográfico, e lá naquela passagem lá desse texto-lei, né, eles falam para a gente que o acento diferencial, de fato, vem para tornar diferente de algum modo aquela palavra. Então pensa comigo, se isso daqui é para representar a terceira pessoa do singular, o que que eu teria aqui, ó, em menos de 2,1 bilhões de pessoas no mundo para concordar no singular? Nada. Então, pessoal, é muito complicado falar para vocês que eu posso trocar um pelo outro e preservar a correção. É como se eu falasse que eles seriam facultativos, coisa que não tem cabimento de dizer. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, o certo, né, em um outro exemplo, seria isso, ó. Ele tem muitos amigos. Olha esse caso. O sujeito é singular, por isso o verbo sem o acento. Mas se o sujeito for plural, eles têm muitos amigos. Vejam que nessa situação, o meu sujeito agora aqui, pessoal, ele está no plural, e por isso o verbo foi para o plural. Beleza? Então, o gabarito da nossa questão, de fato, é errado. Beleza? Show. Então, vê, pessoal, a dinâmica é para ser essa, para ser simples, direto ao ponto e sem muito arrodeio. Fizemos já 5, vamos agora partir para as outras disciplinas. A próxima disciplina que eu trouxe é redação oficial, que é um assunto que com certeza aparecerá na nossa prova. Faz parte do conteúdo de português e que eu sempre digo que você não pode deixar de marcar as questões de redação oficial. Por quê? Porque tendem a ser questões fáceis. O conteúdo a ser estudado, ele é curto, então é possível sim que numa revisão de véspera você aprenda a redação oficial, tá bom? Então vamos lá fazer essas duas questões. Os pronomes de tratamento empregados em um texto oficial variam conforme a autoridade a quem é endereçado. Perfeito, galera, certo gabarito. Então, William, o que que a gente tem para falar sobre isso? Pensa comigo no seguinte, ó. A gente vai aprender, pessoal, que nós temos a forma vossa ou a forma sua, que poderão ser unidos ao que eu chamo de formas de tratamento, tá?
Formas de tratamento. Nessa situação, olha o que a gente tem, ó. A gente tem a forma vossa, que é utilizado para uma segunda pessoa, e a forma sua, que é utilizado para uma terceira pessoa. Só que, observa comigo agora que essa combinação aqui, independente de primeira, de segunda ou terceira pessoa, faz com que a gente utilize as formas de tratamento. E essas formas de tratamento seriam isso daqui, ó. Excelência, excelência, senhoria. Vou colocar só esses dois, mas nós teríamos magnificência, santidade, enfim, vários, tá? Então, esses dois são os mais importantes para a nossa prova. Aí a pergunta, para quem que eu uso a forma excelência? A gente usa excelência para autoridades. Autoridades. E para que eu uso senhoria? Eu costumo dizer assim, ó, para o povo. É legal pensar desse jeito. Então, observa. Se eu preciso encaminhar um documento oficial para um deputado estadual, o deputado estadual é uma autoridade. Por isso, no texto, tanto no endereçamento quanto no corpo, a gente vai utilizar o quê, pessoal? A forma Sua Excelência e Vossa Excelência. Entendeu? Agora, se não for, se for só, sei lá, o chefe do setor administrativo de alguma empresa. A gente vai chamar de quê? De senhoria. Por quê? Porque não é uma autoridade. Então, olha a questão de novo. Os pronomes de tratamento empregados num texto oficial variam conforme a autoridade? Com certeza. Com certeza. Tá bom? Sétima questão. Em ofício dirigido pelo em ofício dirigido pelo ministro-presidente do STJ ao presidente do STF, deve-se empregar no endereçamento a forma a Sua Excelência o Senhor, e no vocativo, Senhor Ministro, por tratar-se de autoridade de mesma hierarquia. Bom, pessoal, vou marcar aqui para vocês quais são os erros. Ó. Isso daqui de mesma hierarquia e, obviamente, a forma Senhor Ministro. Aqui eu quero que vocês aprendam o seguinte, ó. Quando se trata de vocativo ou formas de tratamento, tá, para autoridades, a gente precisa lembrar desse quadro aqui que eu vou fazer agora, ó. Pensa comigo nisso aqui, ó. O presidente da República, o presidente da República, o presidente do STF, que é o da nossa questão, e o presidente do Congresso Nacional, esses três caras juntos terão a mesma forma de trato. Então a gente vai aprender assim, ó. Vou colocar aqui o quadrinho assim, ó. No endereçamento, a gente vai usar uma coisa. No vocativo, nós vamos utilizar uma coisa. No corpo do texto, nós vamos usar uma coisa. E a gente precisa saber uma coisa ainda sobre a sua abreviação. Muito bem. Então vamos anotar tudo isso aqui, gente. Olha só. Qual é a forma correta de utilizar um pronome de tratamento para essas três pessoas do nosso país? No endereçamento vai ser assim, ó. A sua excelência, o senhor. Obviamente que se for mulher, vai ser a sua excelência, a senhora, tá bom? Beleza. O vocativo para esses três caras como é que é? Excelentíssimo, excelentíssimo ou excelentíssima, senhor ou excelentíssima senhora. No corpo do texto vai ser como? Vossa Excelência. Vossa Excelência. Beleza? E a abreviação? Não se usa. Tudo bem? Então, olha o que a gente aprendeu. Ó. Somente para três pessoas do nosso país que está liberado utilizar excelentíssimo senhor, excelentíssima senhora. Então, a questão, quando fala para a gente que era só para chamar de senhor ministro, está errado, porque é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui, pessoal, a gente lembra, ó, é o chefe do executivo, é o chefe do judiciário e o chefe do legislativo no âmbito federal. Só esses três. Willer, o prefeito da minha cidade pode ser chamado de excelentíssimo? Não. Só esses três caras aí, ó. Só esses três que eu escrevi aí, mais ninguém. Willer, mas eu vejo o povo escrevendo por aí assim. Tá errado, pô. Tá errado. O certo é isso aí. Beleza?
Ótimo. Willer, agora olha só o que eu vou fazer para terminar esse quadrinho, ó. Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem o tamanho da bronca, ó. O vice-presidente da República tem o trato diferente, pô. E você me perguntando do prefeito, pô. Então vamos lá. Como é, Willer? O vice-presidente, no endereçamento, a gente vai chamar de a sua excelência, excelência, o senhor, e aí bota o cargo, tá, pessoal? Beleza. Que mais? Vou colocar aqui o quadrinho igual. Olha agora. No próximo, a gente vai ver o seguinte, ó, vou colocar aqui. Como é que é o vocativo? Senhor vice-presidente ou senhora. No corpo do texto, Vossa Excelência. Vossa Excelência. E o Willer, pode abreviar? Pode. Vossa Excelência. Pode abreviar, tá bom? Então, olha o que está acontecendo, ó. Por favor, entendam que esse quadro ele é sensacional porque faz você entender muita coisa sobre as formas de tratamento e os vocativos. Então, questão de número 7, realmente errada. E a gente fecha aqui, errada, errado o gabarito. E a gente fecha então as 7 primeiras questões e a gente passa agora para falar de administrativo. Vamos lá. O servidor público é proibido de participar da administração de sociedade empresarial personificada ou não personificada. Certo ou errado, gente? Certo. Gabarito certo. Uma questãozinha sobre 8.112, tá bom? De 90, que fala sobre o servidor público, né? O regimento do servidor público federal. E aqui a gente vai lembrar do seguinte, ó, pessoal, que o servidor público ele é sim proibido de participar. Agora preste atenção no detalhe, a gente sabe que tem exceção. Só que na banca Sebrasp, ele não perguntou sobre a exceção, ele só falou assim: é proibido participar? É, ele não falou das exceções. Tudo bem? Então isso está certo. E exceção seria quem aqui, pessoal? A gente pode colocar, por exemplo, que lá no artigo 117, no inciso X aí, 10, a gente vai ver, pessoal, que exceto para quando for um caso de acionista, tá? Para ser acionista, para ser cotista, tá? Para ser comandatário, aí ele pode. E a gente lembra ainda que tem aquelas situações em que é para participar de um conselho de administração fiscal ou então para gozo de férias. Então, para essas situações, ele pode participar, mas observa. É como normalmente a gente vê por aí. O cara, ele é servidor público, mas ele também tem uma empresa. E como é que ele tem essa empresa? Ele não é o sócio administrador. Ele tem apenas uma cota, uma parte. Então, isso pode. Tudo bem? Então, a questão de número 8 está certo o gabarito dela aí, tá bom? Olha a próxima, questão 9. Diz assim: opor resistência justificada ao andamento de documento constitui, em regra, falta funcional do servidor. Certo ou errado? Errado, né, gente? Vê que nesse caso ele fez uma simples pegadinha, que é muito a cara da banca Sebrasp, que diz pra gente que opor resistência justificada. Não, se for justificada, ele pode. O problema é a injustificada. Então, letrinha de lei aqui, basicamente, né? Injustificada. Mais uma vez, Lei 8.112 como uma questãozinha para a gente trabalhar. Então, vê que seria, sim, a falta, né, funcional se fosse injustificada. Tendo justificação, justificativa, tudo bem. Combinado? Então, errado o gabarito. E aí a gente segue agora para a constitucional. Vem comigo. Olha a questão sobre remédios, ó. O habeas corpus é um direito e a liberdade de locomoção é uma garantia desse direito. Errado o gabarito, galera. Por que está errado esse gabarito, Willer? Porque o habeas corpus não é um direito, o habeas corpus é uma garantia. Ele inverteu os conceitos, né? E a liberdade de comoção, essa sim que seria um direito, tá? E vê que é o habeas corpus que vai tutelar esse direito. Então, vê que ele inverte a brincadeira, tá bom? Então, gabarito errado, simples a questão sobre remédios. Então, a gente sabe que o habeas corpus é uma garantia, tá? E essa liberdade de comoção a gente sabe que é um direito. Eu tenho o direito de me locomover. E o habeas corpus protege esse direito. Tudo bem? Então, errado, gabarito da 10.
Questão de número 11. Diz o seguinte, ó. O habeas corpus é um remédio constitucional gratuito. Certo, né, gente? É um remédio constitucional gratuito. Quem mais que é gratuito? Só para a gente revisar aqui. O habeas corpus e o habeas data. Beleza? Então, são os dois remédios constitucionais gratuitos. Que pode ser impetrado por qualquer pessoa. Pode ou não pode? Pode, qualquer pessoa. É aquela velha história que o professor conta em sala de aula. Vou fazer no papel higiênico, no papel de pão. Os caras sempre contam isso. E que visa proteger direito líquido certo. Opa, direito líquido certo, pessoal. Isso aqui é o beabá do constitucional, né? Isso daqui é o quê? É um mandato de segurança. Então, o mandado de segurança, o MS, é quem protege o direito líquido e certo. Tudo bem? Então, por isso, por esse finalzinho, galera, a gente vai colocar, então, a questão de número 11, com seu gabarito sendo errado. Show? Fizemos, então, as duas questõezinhas aí de constitucional. Vamos seguir. Próxima questão vai lá no direito penal e diz o seguinte, ó. Suponha que no dia 15 de dezembro, vamos marcar aqui para a gente não se perder, no dia 15 de dezembro de 2023, João tenha efetuado 3 disparos de arma de fogo contra Antônio. João atirou no Antônio, atingindo-o na cabeça, e que a vítima tenha sido socorrida por terceiros e levada ao hospital. Mas, apesar dos esforços dos médicos, tenha falecido no dia 17, ou seja, aconteceu o ato num dia e 2 dias depois o resultado veio a se realizar. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, o crime de homicídio, o cara morreu, considera-se praticado no momento da ação. No momento da ação, ainda que o resultado morte tenha ocorrido no momento posterior. Certo ou errado, gente? Certo, né? Então, a gente sabe aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, certo, que nós estamos diante aqui daquela situação que trabalha para a gente o mnemônico luta, que todo mundo conhece. E o que esse mnemônico representa para a gente, Willer? O lugar do crime respeita a uma teoria que a gente vai chamar de teoria da ubiquidade. Enquanto que o tempo do crime vai ser a teoria da atividade. E o que a gente tem para saber sobre essa teoria da atividade? Que diz o seguinte, ó, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do seu resultado. Essa é a teoria da atividade. Então, aqui, pessoal, ó, a gente vai considerar como crime o momento da ação ou da omissão, mesmo que o resultado, morte, aconteça depois. Então, é uma questãozinha simples, bem letrinha de lei, e o gabarito muito certo de verdade. Tá bom? Então, segue comigo. Questão de número 13. No caso dos crimes omissivos, considera-se o momento da omissão e aplica-se a lei vigente, pressupondo o último momento que poderia ter sido utilizado pelo agente para praticar a ação. E, mais uma vez, ainda seguindo a mesma lógica da teoria da atividade, até mesmo para os crimes de casos de omissão ou de ação, né, considera-se o momento dessa omissão e aplica-se a lei vigente, pressupondo o último momento que poderia ser utilizado pelo agente para praticar. Então, mais uma questão que tem um gabarito certo, seguindo como a mesma ideia da explicação da questão anterior. Então, usa de fato o pressuposto aí do último momento que poderia ser utilizado pelo agente para praticar essa omissão aí para considerar o crime. Então, 13, gabarito correto. Vamos para a questão 14. Diz assim, ó, a efetiva internacionalização dos direitos humanos só aconteceu com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa famosa DUD. Muito bem. Em 1948, constituindo-se o marco inicial da nova fase histórica que se encontra em pleno desenvolvimento até os dias atuais. Bom, a gente sabe que falar que ela se encontra em pleno desenvolvimento até os dias atuais é uma forçação de barra gigantesca, né? Porque nem tudo acontece às mil maravilhas. Mas cabe a gente deixar muito claro aqui, pessoal, que de fato o marco que faz com que a gente
pense em direitos humanos de uma forma internacional é a DUD, tá bom? E é de fato em 1948, ali no pós-Segunda Guerra. Então a gente precisa ter isso como marco. A nossa banca usa isso como esse marco, esse documento sendo marco, tá bom? Então a gente vai colocar esse gabarito da questão de número 14 como correto. Beleza. Inclusive, cabe mencionar que aqui a gente encontra o primeiro documento a reconhecer o princípio da dignidade humana, tá? E é a partir daqui que a gente começa a pensar dessa forma. Tudo bem? Então, a questão de número 14, correta. Questão de número 15, diz assim, ó. O direito à participação de progressos científicos e seus respectivos benefícios é expressamente consagrado na DUD. E aí eu pergunto, será que isso veio expresso lá? E a resposta é sim. Certo, gabarito da 15. Isso acontece onde? Pode olhar lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que isso estará no artigo 27, item 1 da DUD, tá bom? Então, é de fato expresso a ideia, a informação sobre o direito à participação de progressos científicos e seus respectivos benefícios. Então, o gabarito da questão 15 é uma questão correta. Boa. Segue comigo. Vamos agora falar de legislação especial e aqui, lei de drogas, tá, pessoal? Olha o que ele fala então pra gente, ó. A respeito do tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes, do crime organizado, do crime de tortura, julgue o item que se segue. A resposta do dependente de drogas aos recursos extra-hospitalares é irrelevante em eventual indicação de internação. Olha como que isso, pela lógica, não faz sentido, pessoal. Porque quando ele fala que é irrelevante, isso daqui vai ser contrário ao que diz a própria lei, que diz que sim, deve-se levar em consideração a resposta do dependente para uma possível internação. E aqui, trazendo aqui a letrinha da lei, diz o seguinte, ó, a internação e em qualquer modalidade só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem irrelevantes, ou seja, a resposta do dependente ela é levada em consideração para uma possível internação. Por isso, a questão de número 16 está errada, tá bom? Então, só para colocar aqui como mais uma referência, aqui a gente está falando da lei de drogas, que é a lei 11.343, e isso aqui a gente encontra lá no artigo 33, tá bom? Beleza. Então, gabarito errado da questão 16. Questão de número 17, diz o seguinte, ó. Quando há prisão por venda ilegal de drogas, o juiz, no prazo legal, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, mantendo guardada a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Bom, isso tudo está correto, né, pessoal? É que é quase letra de lei, ele só retira aí o prazo para essa formulação aqui, né, para essa certificação de regularidade formal, que o juiz ele vai ter um prazo de 10 dias úteis para fazer isso, 10 dias úteis. Só que a gente pode colocar, isso aqui já está certo, tá, pessoal? O gabarito é certo. Mas para a gente dar um brilho maior aqui nessa explicação, cabe colocar alguns prazos ainda para a gente, né? Que a gente lembra assim, ó, se for uma prisão em flagrante, olha eu escrevendo errado, uma prisão em flagrante, precisa de 15 dias úteis, né? Para mandar 15 dias, para mandar destruir. Só que aqui precisa ter o quê? Com autorização do juiz. Agora, se for sem flagrante, aí são 30 dias. 30 dias. E a gente aqui não precisa do juiz, tá? Para autorizar. Beleza. E se pegar simplesmente uma plantação, aí a plantação a gente faz o quê? Destrói no ato. Beleza? Então, mais alguns prazos importantes dentro da lei de drogas que a gente está trabalhando aqui. Beleza? Então, a 17 pode colocar como certo o gabarito. Vamos para 18, e agora a gente começa naquela confusãozinha de raciocínio lógico e tudo mais. Então, vamos lá. E aqui bem simples, só para a gente ir aquecendo os motores para a nossa primeira aula, tá? Diz assim, ó.
Nós temos aqui três proposições, P, Q e R. Ele colocou Cachoeiro é a princesinha do sul, Cachoeiro é a cidade mais bela e todos os moradores de Cachoeiro são felizes. Nota que tem verbo, então a gente, né, já sabe todos aqueles pré-requisitos para ser uma proposição, segue a vida. Aí ele falou assim, ó, a conjunção entre P e Q é a seguinte proposição. Então ele quer que a gente crie um P e Q. E o P e Q seria isso aqui, gente? Olha só. Cachoeiro é a princesinha do sul. P. Aí eu sei que aqui seria um E. E aqui ele colocou assim, ó, a cidade mais bela. É possível considerar isso daqui como uma outra proposição? Claro que sim, tá? Então vê que eu estou falando que Cachoeiro é a princesa do sul e Cachoeiro é a cidade mais bela. Então, a conjunção, e aí conjunção a gente já sabe que é o Ezinho, né? Entre P e Q é a seguinte. Então, o gabarito da questão 18 pode colocar como certo. Boa. Olha agora. A proposição lógica P e Q, mais uma vez uma conjunção, representa corretamente a sentença. Uma sociedade civil que não adota como valor a exigência de que todos os órgãos públicos façam uma prestação de contas detalhada nunca vencerá o demônio da corrupção. Então, olha só onde está o verbo principal, galera. Além disso, olha só o ezinho sendo representado por uma informação aditiva. Além disso, e a sociedade deve também exigir, olha a outra oração aqui, ó, que a lei seja aplicada em todo o seu rigor na punição dos agentes públicos promotores. Galera, sem sombra de dúvidas, essa questão está certa. Nós temos sim aqui a expressão P e Q presente. O problema de tudo é conseguir visualizar isso aqui, ó, que não adota como valor a exigência de que todos os órgãos públicos façam prestação de contas detalhada. Isso tudo aqui, pessoal, ó, é uma informação que não vai configurar como novas orações, como novos verbos, como novas proposições. Se a gente parar para analisar, ó, é como se eu falasse assim, ó, uma sociedade civil nunca vencerá o demônio. Ou seja, essa expressão que eu marquei em amarelo é como se fosse uma oração adjetiva. Então, se você consegue lembrar da parte de gramática aqui, resolve um bocado. Então, vê que o único verbo que importa para gente é aqui, ó. Essa é a oração. E da outra tá aqui, ó. Deve exigir. Então, eu tenho, sim, duas proposições, os verbos principais sendo representados e o conectivo presente aqui na expressão além disso. Então, o gabarito da 19 pode colocar como certo. Tá tudo bem aqui. Boa. Vamos mais, olha a 20. A sentença, a aplicação de recursos públicos, vamos procurar verbo. De forma justa e para o benefício de toda a sociedade tá aqui o verbo. Consequência da ação contínua dos órgãos de controle orçamentário e fiscal. E só tem um verbo. Ou seja, gente, se só tem um verbo, isso daqui é uma proposição, o quê? Simples. Aí olha só o que ele escreveu aqui embaixo. Pode ser corretamente representada por isso, como se só tem um verbo. Aqui eu precisaria de um, aqui eu precisaria de outro verbo, e aqui eu precisaria de outro. Eu precisaria ter três proposições, mas só tem uma. Então isso aqui é horroroso, isso aqui está errado. Gabarito errado. Show? Vamos agora para as 10 últimas questões dos assuntos mais importantes da prova da Polícia Federal, que abordam sobre contabilidade e informática. Vamos lá então. Olha o que nós temos na primeira questão de contabilidade. Diz assim, ó, a empresa que efetua o pagamento dos salários dos seus empregados no quinto dia útil do mês seguinte à prestação dos serviços e que reconhece contabilmente a respectiva despesa na data em que ocorre o pagamento, age em conformidade com o princípio contábil da competência. Pessoal, errado, né? Porque olha só, olha aqui, ó, se ela reconhece contabilmente a respectiva despesa na data em que ocorre o pagamento, isso aqui não é princípio da competência, isso aqui é o princípio do regime de caixa, tá? Regime de caixa, beleza? Lembra que o princípio contábil da competência fala pra gente sobre o quê? Sobre a existência do fato gerador e a partir do momento do fato gerador que a gente vai considerar já reconhece contabilmente. Então, não é só no momento que paga, beleza? Então, errado o gabarito da questão de número 21.
Errado. 22, olha isso. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações, segundo o princípio do registro do valor original. Bom, essa é uma questão simples, é só para a gente lembrar sobre os princípios, né, que regem a contabilidade. E é claro que os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais. E isso é, claro, o princípio do registro do valor original, certo o gabarito dessa questão. E por isso eu trouxe até um quadrinho para a gente lembrar desses princípios. Observem, ó, princípios contábeis. Princípio da entidade, que fala sobre a separação entre patrimônio e empresa, né? Entre o patrimônio da empresa e dos proprietários, perdão. Então, o princípio da entidade faz com que o que é meu, o que é o da empresa é o da empresa. Essa é a ideia. Então, ó, independência patrimonial, registros separados, clareza contábil. Temos o princípio da continuidade, que fala que representa a presunção de que a empresa continuará operando indefinidamente, ou seja, ela não morre quando o dono morrer. A ideia é que a empresa sobreviva. Então, fala de operação futura, avaliação de longo prazo, perpetuidade do negócio. Princípio da oportunidade, e aí as duas palavrinhas que vêm junto. É um registro tempestivo e íntegro de eventos contábeis. Tempestividade, atualização constante, relevância da informação. Então, vê, aquela ideia de a gente sempre vincular com aquelas palavras-chave, né? Então, oportunidade tem a ver com tempestivo e íntegro. Princípio da competência, reconhecimento de receitas e despesas no período da ocorrência, ou seja, fato gerador. Regime de competência, independência de pagamento e realidade econômica. Princípio da prudência, que é a adoção de postura conservadora na contabilidade, né? O conservadorismo como uma marca disso daqui, proteção financeira, antecipação de perdas. E o registro pelo valor original, que foi o da nossa questão agora, que fala sobre essa base de avaliação, objetividade, custo histórico. Então, uma breve lembrança sobre alguns princípios contábeis importantes que normalmente caem na nossa prova. Segue comigo. Questão de número 23. Vamos lá, diz assim, ó. Os saldos contábeis das contas que compõem o passivo deverão ser reduzidos por meio de lançamentos a crédito. E aí a gente lembra do seguinte, né, pessoal? Ó, nós sabemos que existe a possibilidade de termos uma natureza devedora, né? Devedora, fazer um quadrinho aqui pra gente. E é possível que a gente tenha uma natureza credora. Credora. Boa. Então, se a gente tem essas duas divisões, a gente já pode colocar então que por natureza credora, a gente vai encontrar o ativo, vai encontrar as despesas, tá? E vai encontrar também o redutor, né? Aquelas contas redutoras do passivo, do passivo. Do outro lado, a gente vai colocar quem? O passivo, né? O passivo, a gente vai colocar as receitas, nós vamos colocar o PL e, obviamente, vamos colocar aquelas contas redutoras do ativo, tá? Tudo isso teria o quê? Natureza credora. Agora, olha só como a gente fecha. Você vai lembrar comigo agora que se tiver natureza devedora, essa conta ela aumenta, vamos colocar aqui, ó, aumenta a débito. E ela diminui a crédito. Tudo bem? E, obviamente, que do outro lado vai ser o oposto. Ela vai aumentar na natureza credora, ela aumenta a crédito e ela diminui a débito. Beleza? Então, vejam só, a questão disse assim para a gente, ó, os saldos contáveis das contas que compõem o passivo, olha só, o passivo, deverão ser reduzidos, ou seja, diminuem por meio de crédito. No passivo, eles diminuem por meio de crédito? Errado. Errada a questão, tá? Por meio de crédito, elas aumentam. Então, ele inverteu os conceitos, tá? 23, errada. Questão 24, galera. Olha o que diz. Os juros incidentes sobre os empréstimos concedidos por uma empresa devem ser reconhecidos a débito do ativo
que representa o referido direito a crédito de uma conta de receita. Pessoal, isso daqui está certo. Vamos colocar aqui, ó. Só que vamos tentar explicar por meio desse resuminho que eu já bolei para vocês, ó. Olha o que ele falou. Os juros incidentes sobre os empréstimos concedidos por uma entidade, ou seja, eu tenho uma empresa e eu estou emprestando dinheiro, tá? E nesse empréstimo tem juro, tá? Que é o que eu vou receber. Então, olha só, devem ser reconhecidos os juros dessa operação, devem ser conhecidos a débito do ativo, que representa o referido direito e a crédito na conta de receita. E aí, olha só como que eu expliquei aqui para vocês. Ó. A empresa emprestou dinheiro e espera receber juros por esse empréstimo. Ok. Esses juros devem ser contabilizados. Ok. A contabilidade dos juros segue uma regra básica que diz assim, ó, o ativo de uma empresa aumenta, pois o valor a receber cresce. A receita também aumenta, pois os juros são considerados um ganho. Vê, é uma receita, então temos um ganho ali. E ele fala, ou seja, o valor dos juros vai ser registrado em duas contas diferentes. Vai ter uma no ativo, onde entra o valor a receber, e a outra na receita, onde entra o valor dos juros como receita, sacou? Então, em resumo, olha o que vai acontecer. Os juros de um empréstimo aumentam o valor da empresa que vai receber, ou seja, lá no ativo, e aumenta também a receita dela. Por isso, na contabilidade, a empresa vai fazer dois lançamentos. Vai ter um débito na conta do ativo, porque aumenta o valor a receber, e vai ter um crédito na conta receita, para registrar os juros como um ganho. Sacou? Por isso que a questão ela fica correta, dizendo que aí vão ser reconhecidas um débito no ativo e aqui para representar o direito, tá? E um crédito na conta da receita. Perfeito, né? Então, questão de número 24 está correta. E a questão 25 diz assim, ó, no regime de competência, os materiais de escritórios adquiridos por uma entidade serão registrados inicialmente como ativos, devendo ser reconhecidos como despesa quando do seu efetivo consumo. Ó, pessoal, é o regime de competência. Então, no regime de competência, tudo depende do fato gerador. Então, olha o que a gente tem agora, ó, que no regime, os materiais de escritório adquiridos por uma entidade serão registrados como ativos. Ok, tá ali. Eu já tenho isso, então ele está lá no estoque. Tá? À medida que eu vá utilizando, a gente vai representando as despesas, ou seja, sempre no momento do fato gerador. Logo, certo o gabarito dessa questão. Certo. Legal, né? Boa. Agora vamos para as 5 últimas que falam sobre informática. Vamos lá, então. A intranet é uma rede corporativa privada. Ok, concordo. Cujo acesso é gerenciado por uma organização, certo? De modo que, para acessá-la fora da empresa, é necessário utilizar softwares específicos, como o VPN. Pessoal, isso aqui está tudo certo, cara. Preste atenção que a questão não quis fechar e dizendo assim, ó, que sempre vai ser por conta de um VPN. Não é, tá bom? Então, é uma rede corporativa privada? É para ser, é intranet, é para ser interna, né? E vai ser gerenciada por uma organização e para acessá-la fora da empresa, eu posso utilizar um software específico, como por exemplo, um VPN. Poderia ser outro tipo de software? Pode, mas aqui ele colocou só um de exemplo. Então é uma questão um pouco chatinha para entender isso, mas o gabarito é correto, tá bom? 27. As redes de computadores internas, chamadas intranets, podem ser conectadas à internet? Nada impede, né? Então, correto o gabarito. Eu posso sim, inclusive, para acessá-la até mesmo por um VPN, preciso ter uma conexão à internet ligada a essa intranet. Então, certinho. 28. Um vírus de computador tem a capacidade de se disseminar automaticamente, sem a necessidade da ação humana. Errado, né, pessoal? O vírus, ele depende dessa ação humana. Tá? Errado, gabarito, porque depende dessa ação humana. Aquele que pode se replicar automaticamente sem ação humana seria o worm, tá? Esse pode. Então, o vírus, ele depende, tá? Ele vai depender de uma ação humana para se proliferar. Então, errada a questão de número 28. Questão de número 29. O Trojan, o famoso cavalo de Troia, é projetado para espionar o dono do dispositivo, que não autorizou a sua instalação e não sabe que tal código espião está instalado em seu equipamento.
permitindo que o agente malicioso receba informações confidenciais coletadas. Errado, pessoal, porque isso daqui não é característica do Trojan. Isso aqui é característica de um spyware, tá bom? Então vejam, lembra comigo que o Trojan, o cavalo de Troia, ele em si ele não é malicioso. Ele não danifica, não faz algo. Ele leva outros vírus, outros programas maliciosos para dentro do seu computador. Então ele é como se fosse apenas um uma navezinha que leva os vermezinhos para dentro do computador. Então, essa ideia de espionar e tudo, aí vai ser um spyware, e aí tá errado a 29. E a 30 diz o seguinte: ransomware é um tipo de malware, código malicioso, que infecta computadores e dispositivos, criptografando os arquivos do sistema e bloqueando o acesso do usuário aos próprios dados. Galera, lembra comigo que ransom no inglês é sequestro, né? Então, esta é uma característica clássica de um ransomware. Ele vai bloquear tudo que você tem e vai dizer assim, ó, só vai usar quando eu quiser. E aí vem toda aquela artimanha para conseguir ganhar em cima da pessoa que foi o alvo, né? Então, isso aqui tá certo. É um código malicioso, sim, que vai fazer isso, que vai bloquear, sequestrando seus dados e pedindo algo em troca. Então, a questão aqui está certinha. Beleza? Muito bom. Então, gente, olha só, o vídeo ficou em 50 minutos, eu acho que ficou uma revisão muito legal. Espero que vocês utilizem de verdade, que seja útil e que eu possa ajudar de alguma forma na sua aprovação. Muito obrigado, fiquem em paz e a gente se vê na aula 2. Forte abraço, valeu!